Eu não sei se todo mundo que faz projeção e já tem experiência com projeção astral, eles entendem e acreditam que possa ter edifícios e outras construções como ruas e sei lá mais o que, tipo no mesmo lugar, mesmo uma cidade ter que eles interagem aqui nessa realidade quando acordados e quando tá do lado de lá do astral ter edifícios completamente diferentes. Eu tive uma vez uma experiência que eu tava num sonho que eu tava fazendo resgate como socorrista de pessoas acidentadas que estavam gravemente feridas e eu tive lucidez no meio, eu tava resgatando um homem com um grupo e tive lucidez, eu fiquei lúcido e tive a certeza de que eu sabia lá naquele lugar, eu sabia que eu estava em uma outra realidade, eu sabia tudo, tipo tudo que existe aqui e aqui a gente não lembra, mas eu lá é como se eu tivesse acostumado e aceitasse isso. Eu lembro que foi muito bonito, mas muito diferente também do jeito que se trabalha aqui como resgate de pessoas. Lá, para começar o carro, a ambulância ela voava, era tipo um carro voador, era tipo uma nave. E aqui na cidade onde eu moro, no centro de Curitiba, tem um parque chamado Jardim Botânico e que o hospital onde eu resgatei a pessoa, levei na ambulância, que era como se fosse o carro de resgate, ele foi voando até o Jardim Botânico de Curitiba. E assim, quando você entra no Jardim Botânico, que você vê a estufa de plantas e de árvores lá no fundo, à esquerda não tem nenhum edifício, só que nessa dimensão que eu tava, o carro do resgate foi para um edifício. Pensa numa estrutura tipo Coliseu, só que maior, um tipo de um prédio arredondado e muito largo e muito alto. Aí, engraçado que entrava vários carros voando como se eles entrassem pela janela de um edifício. Era muito estranho. Tipo, tinha entrada de carro nos andares superiores, assim, até lá em cima. E toda hora carro entrando e saindo, entrando e saindo. E o edifício era muito bonito. Ele era, assim, branco, tava muito escuro. A hora que eu cheguei com o carro, com um grupo e com essa pessoa, eu lembro que a pessoa ela tava numa espécie de parecia era como se aqui ela fosse morta, porque ela tava dentro de um saco deitado. Só que ela tava viva. Só que eu não entendi a película que tava em volta do corpo dela, o que que era dentro do carro. Mas eu tava, tipo, manuseando de boa, como se aquilo fosse muito normal. E quando a gente chegou num dos andares mais baixos. Uma pena eu não poder lembrar entrando em um dos andares lá em cima, mas o prédio ele tinha uma luz própria, as paredes dele eram acesas, tipo, não tinha lâmpadas ou refletores, tipo, a parede mesmo, o material ele emitia luz e era incrível olhar de baixo e ver quando os carrinhos lá em cima iam se aproximando da entrada dos andares superiores, que eles começavam a brilhar porque rebatiam a luz daquele prédio. Era muito bonito. Eu lembro que eu entrei e era uma correria. Tipo, é como a gente vê assim nos filmes, série, eles chegam no hospital correndo. Eu lembro que eu entrei no hospital e levei junto até a sala. Eu tirei da ambulância e levei correndo ele até a sala porque o estado dele era grave, só que tipo, eu tava muito de boa. Aí aconteceu uma coisa curiosa. Eu saí numa parte subterrânea. Au! Eu saí numa parte subterrânea. Porque aquele resgate era o meu último. Era tipo o fim do expediente daquele dia. E o engraçado é que eu sabia que eu ia vir para essa realidade. Eu ia acordar em outra dimensão. Foi muito esquisito. E lá eu aceitava tudo de boa. Eu era bem
maduro lá, bem diferente daqui, porque aqui eu sou muito idiota. Lá eu era muito. Eu era sério, mas assim, sério de boa. Porque eu fazia um trabalho muito sério, né? Aí eu tava saindo por um corredor no subterrâneo. E eu lembro que chamou minha atenção. E parece que eu chamei mais atenção. Eu fiquei mais lúcido ainda. Porque eu olhei e tinha uma espécie de fungo. Um bolo de fungo no chão, roxo. E tinha na parede também. Eles pareciam uns formigueiros. E eu sabia que aquele fungo que tava ali era uma contaminação, assim, que não era desse mundo, e ela estava contaminando o hospital. Chegou por alguém ali. E eu fiquei meio. Só que eu gosto de fungo aqui, eu gosto de planta, eu gosto de fungo. Aí eu lembro que eu queria até tocar, mas eu falei, não, eu tenho que ir embora correndo. Nossa, não vai dar tempo. E eu olhava assim, tipo, era como se tivesse um formigueiro no chão, um formigueiro na parede, assim, de lado, umas bolas, umas esponjas, uma roxa, outra vermelha, bem colorida, bem diferente. Só que eu não fiquei muito tempo olhando. Eu saí, aí você pode pensar assim, ah tá, um sonho, meio louco. Só que eu tô falando desse em específico porque o que me chamou a atenção é eu ver o parque que existe aqui nessa realidade igualzinho, e lá num lugar do lado, assim, dentro, lá dentro, mas num lugar do lado tem um edifício grande, uma colônia esquisita, onde se trata muita gente, muito espírito. E eu achei interessante por ser num jardim botânico, né? Algo ligado à flora, às plantas, que tem a ver com energia de cura. E outra coisa que se. Outra característica que se destaca é que na hora que eu tava saindo do expediente, eu tipo trabalhei a noite inteira, madrugada, aí tava acordando. Eu tava acordando. Não. Eu tava bem acordado lá, mas tipo. Na hora que eu tava voltando, o sol tava nascendo. E eu olhando a luz do sol nascendo, que é muito bonita nas flores, naquele prédio, no parque, tava muito lindo. E eu vim andando, atravessando o parque. E de repente eu acordei aqui, tipo, com a memória muito. Aquelas cenas muito frescas da minha cabeça. E uma coisa que eu já falei no outro vídeo é. Parece que teve continuidade no. Não no tempo e espaço, né? Porque eu tava em um outro lugar e acordei. Aí, aqui, diferente, eu acordei assim, do outro lado da cidade. Era o centro da cidade, o parque, eu acordei na borda. Então, não, o espaço talvez não, mas o tempo pareceu que teve continuidade, porque eu acordei cedo com o sol nascendo, assim. Pareceu que foi contínuo. E isso que me chamou a atenção para eu relatar aqui como experiência sonho lúcido, uma mescla de onirismo com sonho lúcido e talvez experiência em uma dimensão diferente. E lá é engraçado que eu sabia que eu ia vir para essa dimensão, que eu não lembrava nada, que aqui é diferente e tava tudo de boa. E aqui, chega aqui, você, assim que vai passando, você passa aquela energia de familiarização com aquela atividade, com aquele lugar, com aquelas outras pessoas. De repente você fica pensando, cara, que louco, nada a ver. Da onde que isso surgiu na minha cabeça? Mas muito real. E é isso que eu queria falar que uma das minhas experiências aconteceu ano passado. Mais ou menos nessa época do ano. É isso.